Opa, bom dia! Aqui é o apresentador do canal Tempcast, trazendo mais um podcast a vocês. E aqui hoje com o convidado Teodoro. Opa, olá. Ei, Teodoro, apresente o nosso tema que vamos conversar hoje. Iremos falar, pelo que foi decidido, iremos falar de algumas pautas aí, né, na política, na vida. Principalmente sobre a política brasileira. Exatamente. Já que, aproveitando que estamos perto das eleições de 2022. Exato, véi, tá bem maluca essas eleições, né? Porque tá só, como é que fala? Tá uma verdadeira rinha de Velhos. De velhos. e uns NPC lá no meio. NPC aí, isso é triste. Tá, mas começando, você tem algum lado nesse governo? No governo ou nas eleições? Nas eleições, vamos nas eleições. Cara, é bem complicado dizer, principalmente porque os principais candidatos não fazem muito. E os dois candidatos que eu sou mais favorável, né, que são a Sofia Manzano e o Léo Péricles, eles não participam de debates, não estão participando, não por opção deles, sabe? Eles só não são chamados, sendo que eles têm mais intenção de votos que várias rapaziadas aí que tem que estão participando dos debates. Sim, e eles não chamam, isso é uma sacanagem. Mas como a gente já viu nos anos anteriores de eleições, sempre ocorre muita briga e muita cara de pau dos próprios brasileiros que sempre acabam sendo hipócritas eles escolhem um presidente e ainda eles depois reclamam do presidente. E depois, quando o presidente volta, eles ainda querem de novo o presidente, que eles sabem que não é lá essas coisas. Fazer o que a tentativa, né, que depois da redemocratização aqui no Brasil, né, é isso mesmo que tá acontecendo. O brasileiro, em vez dele pensar e observar todos, sempre dois candidatos que vão disputar, sacou? Então esse é o ponto ruim, que inclusive os dois candidatos agora é Bolsonaro e Lula. Mas antes era Bolsonaro e Haddad, aí antes foi Aécio e Dilma, entendeu? Sim. Então é sempre um direita, um esquerda que vão disputar. E no fim das contas sempre acabam se aliando ao sistema que tá aí. Uma coisa que eu penso é que depois de Getúlio Vargas não teve presidente bom. Mas Getúlio Vargas não foi lá um presidente. Na época ele era considerado bom, vai. Na época já era considerado, mas o cara botou-lhe uma ditadura no bagulho, mano. O Brasil tava bem estável naquela época, até. Mas a Alemanha também era uma potência com Hitler. A Alemanha era uma potência econômica com Hitler. Mas era bom? Eu já não posso falar. Eu não posso opinar sobre essa parte aí não, hein? Tá, mas fala um ponto que você sempre bate em cima, que ninguém dá foco na política. Cara, um negócio que muita gente fala, né? Muitos políticos prometem lutar, mas no final nunca falam e fazem alguma coisa sobre isso. O único que eu vi foi durante o primeiro governo do PT, que eu vi que teve alguma mudança sobre isso, foi na questão de desigualdade social. Eu tenho dislexia, foi mal. Mano, porque essa é uma questão, cara, muito, muito importante, que muita gente não dá a mínima, né? Tantas pessoas passando fome, mais de 50% da população em insegurança alimentar, sabe? É um bagulho complicado, né? E pouco falado, né? E outra questão também é sobre reformas na educação, que realmente precisa. Se você acha que não precisa, me desculpa, mas onde é que você tá? Porque a educação, hoje em dia a educação do jeito que está não funciona mais, né? Deixa eu demorar um momentinho. Uma coisa que eu não tenho tanta certeza se o Lula for eleito presidente, ele vai fabricar mais dinheiro? Propõe fabricar mais dinheiro?
imprimir mais dinheiro? Não que eu seja totalmente cientista, mas em algum momento eu acho que eu escutei algo do tipo. Estão falando, né, que o Lula quer imprimir mais dinheiro. Eu não vi nada sobre isso, nem que ele falou nada sobre isso. Mas eu não sei que impactos, tem tantos impactos bons e também negativos nessa questão. Negativos eu já falo que tem sim. Tipo o caso da Venezuela. Lá eles basicamente imprimiram muito dinheiro e aconteceu a inflação. Sim. Mas o caso da Venezuela é um negócio complicado, assim, de se falar, porque... E não foi só a questão de imprimir mais dinheiro, também foi a questão de investir em uma coisa só. Não, sim, foi várias questões econômicas dentro da Venezuela, mas também fora. Porque tem os Estados Unidos, né, com os embargos econômicos lá, que prejudica, né? Os Estados Unidos, ele faz vários embargos econômicos em diversos países e prejudica um pouco, né, a economia e a exportação desses países. Tanto que há um tempinho atrás, né, os Estados Unidos deu uma aliviada nos embargos e a economia da Venezuela tá tentando, né, tá voltando a levantar, né, estão tentando se estabilizar, se reerguer, Mais uma coisa que eu acabei lembrando o Brasil é um país emergencial, certo? Ele já foi um grande país emergencial, só que eu acho que de todos os BRICS, BRICS os emergenciais, não é? Isso, Sim, BRICS. Eu acho que todos os BRICS, ele é o mais em decadência no momento. A situação aqui no Brasil tá muito, muito difícil, né? O Brasil já foi considerado um país que estava pronto para sair como a nova potência, né? Um dos países mais ricos, e decaiu de novo. É um negócio bem triste o que tá acontecendo. E infelizmente essa, né, a realidade, né? O Brasil não tá... Como é que fala? Não tá... Voltamos, aconteceu um probleminha técnico e temos que cortar. Mas continua o que você estava falando, por favor. O que eu tava falando é que a situação aqui no Brasil tá realmente muito difícil em questão, né, a isso de economia, tá? O Brasil tá decaindo muito, nossa economia está quebrada, nossa moeda está muito desvalorizada. Então eu acho que é importante a gente, né, rever isso daí. Uma coisa que eu acho que faz muito impacto na nossa economia é os Estados Unidos perante tudo. Ele é uma grande potência mundial, a gente é aliado deles e tal, porém eu acho que ele não faz muita coisa por nenhum país. Eu acho que ele só foca em si mesmo e tal, mas tipo, não ajuda praticamente ninguém que tá tipo aparentemente bem. Os Estados Unidos, eles, na verdade, eles vão onde os interessa, né? Eles ajudam quem interessa pra eles. Se não tiver uma guerra no Brasil, os Estados Unidos não vai ajudar muito, não. Porque, falando nisso, né? Pode perceber que os Estados Unidos abandonou a Ucrânia e tá focando na tensão que tá em Taiwan agora, por exemplo, né? Tá, porque os Estados Unidos, eles lucram muito com essas guerras. Lucraram com a guerra na Ucrânia. Vão lucrar, né? Não é só o lucro, a notoriedade dele também aumenta. Fica mais notável durante o mundo. O lucro com o conflito em Taiwan pode aumentar muito. Então os Estados Unidos, eles não querem proteger alguma coisa, eles querem dinheiro, eles querem lucrar em cima disso. Eles largaram, literalmente, eles largaram a Ucrânia, né? Fazer o quê? Bom, a gente saiu um pouco do assunto da economia brasileira e tal, a política brasileira, mas a gente já vai voltar com o gancho. O presidente Bolsonaro, que eu me lembro, ele fez um acordo com o... Qual o nome do cara, o presidente da Rússia? Vladimir Putin. O Vladimir Putin. Pra exportar produtos, como uns fertilizantes. Porém, cadê?
Tava na guerra, né? No começo da guerra, o Bolsonaro foi ver fertilizante lá com o Putin. Foi E bem foi idiota. isso. A gente não tem nem suprimento pro resto do ano, praticamente. É. Mano, pior que eu tava lendo uma matéria que que uma matéria-prima que a gente tem pode acabar, tipo, esse ano. Pode entrar em falta esse ano e não se sabe o que vai fazer, entendeu? Mas qual seria essa matéria-prima? Eu não me lembro agora. Eu não lembro se era exatamente o fertilizante. Eu não lembro se era fertilizante ou se era mais alguma coisa, tipo, sabe? Que é utilizado, alguma coisa que ajude o combate, né? Entre aspas, da fome, né? Porque fome tem demais aqui nesse país. Eu não me lembro agora, mas talvez seja fertilizantes mesmo. É uma coisa que eu tô pensando aqui e não cheguei a uma resposta definitiva. Como a política ao certo pode afetar de maneiras diferentes a economia? A política afetar a economia? Mas não tipo das mais comuns que a gente conhece. Como assim? Como por exemplo, lavagem de dinheiro, tipo, de grande porte. Sim. A política, ela, de um certo modo, ela gera, né? Ela gera a economia. Porque a política tá em qualquer lugar, mano. Nós conversando aqui é uma forma de política, entendeu? Protesto político. Mas falando da política que as pessoas mais conhecem, né? Que é lá o poder judiciário, o poder legislativo e tal. Olhando dessa forma, essa rapaziada aí, né? Eles geram a economia produzindo coisas e vendendo para outros países. E também tem a questão da impressão de dinheiro, né? Que cada fator, se você sair, se você é um empresário, você está gerando economia, entendeu? Você está fazendo alguma contribuição para a economia do seu país. Qualquer coisa que você venda ou compre, você de certa forma está influenciando a economia do seu país, entendeu? Sim, entendi. Ou de outro, né? Sim. O Brasil tá bem estável em seus produtos de exportação, como o gado? O Brasil, em questão de exportação, o Brasil ele mais compra do que exporta, porém, em questão de comida, o Brasil exporta muita comida. Muita comida, e é o que um dos negócios que eu fico encucado com isso. Como que tem 33 milhões de pessoas passando fome e ainda assim o Brasil produz tanta comida, o Brasil é autossuficiente em alimento. Ele exporta mais do que consome. Devia ser que nem na Europa. Eles não têm grandes áreas de plantação, então eles plantam em pequenas áreas e usam mais para consumo próprio, não é? Depende muito. Quem usa essas áreas de planta e consumo próprio são pessoas que moram na fazenda mais, né? Mais tipo na fazenda e se, entre aspas, isolam e algumas preferem. Mas uma coisa é o seguinte: a Europa não é um grande exportador um continente muito grande, muito exportador de comida. Na verdade, né? Eles exportam mais matérias-primas do que comida. Mas aqui no Brasil é muita comida que é exportada e é inacreditável. Se não me engano, era a China um grande comprador de comida do Brasil. Como, Sim. por exemplo, a granja, não é? A comida, os frangos. A China tá praticamente, vamos dizer assim, a China tá dominando o mundo, cara. É uma potência. Porque a China tá saindo como uma nova potência. Você que tá me escutando agora, se prepare para ter um mundo controlado pela China e não mais pelos Estados Unidos. Se prepare, porque tá chegando. Muita gente não entende como, mas tá chegando. A China vai sair como a potência mundial
Porque tem um gráfico, não vou conseguir mostrar esse gráfico agora, né, obviamente, mas tem um gráfico que mostra exatamente a comparação de países mais... que compram mais, na verdade. Ah, certo. É a comparação entre os Estados Unidos e a China e quais países compram mais dos Estados Unidos ou da China. Em 2000, os Estados Unidos dominava, tipo, a China era tipo 10%, né? Dominava, entre aspas, 10%. Hoje a China domina, tipo, 90%. Quem compra dos Estados Unidos agora é Europa Ocidental, né? Isso. E uma parte da Central. Países da América Central, mas não todos. E alguns países aqui da América do Sul, mas Brasil, países da África, alguns países da Europa, países da Ásia, todos são compradores dependentes da China. E a China está se tornando a nova potência. Não importa o produto, vai agora, sei lá, para um lugar que vende cosméticos. Geralmente, se forem cosméticos importados, não vai ser muito comum ser dos Estados Unidos, mas serão coisas como França, Itália, a própria China também. Sempre tem, né? O Made in China. Isso aí, mas em qualquer produto, aparelhos eletrônicos, bugigangas, etc. Sim, porque a China tá saindo muito, a China tem até uma página, vou recomendar para quem tem Instagram, Geopolítica Hoje, é uma página que fala muito sobre isso. Eles têm um curso, né, de geopolítica, de outras coisas, que quem puder assina, porque vale a pena e dá pra você entender o mundo de uma forma bem prática e bem simples. Assina isso, em vez de assinar aqueles cursos na internet de obtenha dinheiro fácil. De microexpressão facial. Isso aí eu acho que já não é tão papo furado aí não, porque... viu? Infelizmente. Sei lá. Enfim. Mas enfim, resumindo, geralmente, tudo em geral tem um grande impacto aqui no Brasil. Tanto países pequenos como grandes países. Sim, não. É um negócio que eu tava falando esses dias, né? Que eu tava lá na escola, aí o pessoal tava conversando assim. E aula de geografia, virou e falou: nossa, mas por que a gente tem que estudar geografia? Né, que a gente tá na Europa, estudando a Europa, tudo. Por que a gente tem que estudar a Europa, estudar isso? E eu pensei sobre isso e eu cheguei tipo à conclusão que a gente estudar sobre os nossos principais colonizadores, né? Principais colonizadores do mundo, né, na verdade. A gente estudar e entender eles vai fazer com que a gente entenda tudo que tá acontecendo no mundo, todas as nossas relações com outros países e por que a gente é assim e por que o mundo tá assim agora. Por isso que a gente a isso, e é importante que a gente saiba sobre quem chegou aqui e falou é minha terra, sendo que já tinha outras pessoas aqui, óbvio. É importante a gente saber sobre isso pra entender o mundo hoje, saca? Sei, entendi. A gente viu até que bastante do assunto principal, que era lá no Brasil. Porém, uma coisa que a gente pode voltar a qualquer hora. Então, vou voltar um pouquinho. O Lula e o Bolsonaro, como a gente já falou antes, estão sendo rivais aqui no momento. Uhum. Mas é uma coisa que a gente tá vendo o governo Bolsonaro chegando ao fim. Talvez chegando ao fim, ou não sei se vai continuar ou não. Sim. E mais uma coisa que eu queria saber. O Lula... o que eles fez? Os feitos de Lula. Os feitos de Lula no governo dele. Cara, na verdade, pra olhar isso, a gente tem que olhar o governo do PT no geral, né? Porque o governo da Dilma tinha grande influência do que o Lula fez e do Lula, né? Então, feitos, assim, um dos principais foi a maior queda da desigualdade social, né? O aumento do salário mínimo. E quando eu falo isso, não é que saiu de 100
e foi pra 200. Não é isso. É o tanto de coisa que você vai conseguir comprar com esses 100 reais. Entende? A quantidade de coisa. É a valorização da nossa moeda. Então o aumento do salário mínimo é a valorização dos R$ 1.000 que você ganha todo final do mês, tá? O país com o PT saiu do mapa da fome, de acordo com a ONU e com a FAO, tá? Isso aí não é vozes da cabeça. Então, algumas políticas lá naquela época adotadas pelo PT foi de extrema importância para que nosso país conseguisse se tornar um país bom, um país legal de se viver, sabe? Então, por que muita gente apostou no Lula? Porque com o Bolsonaro aumentou muito a desigualdade, aumentou muito os preços e desvalorizou a nossa moeda, muito. Só que uma coisa que tem que levar, não foi só o governo Bolsonaro, também teve a pandemia, que começou praticamente no mesmo... Não, um pouco depois, no caso. A pandemia afetou o mundo inteiro, né? Obviamente. Mas o Brasil, no caso, ficou muito desbalanceado. O Brasil deu uma quebrada. Sim, o Brasil quebrou bem, né, na pandemia por questões que não podia mais sair, aí meio que não girava a economia e tudo mais. Mas mesmo assim, o Brasil poderia estar melhor. O Brasil estaria ruim agora pós-pandemia? Claro, como todos os países estão, né? Instabilidade política é o que mais tem hoje em dia no mundo. É uma pauta. É uma coisa que eu acho que não aconteceu por causa da pandemia, mas eu acho que se não tivesse pandemia, o Bolsonaro teria feito mais coisa. Não tão muito... ele fez 5 coisas, ele vai fazer 20 coisas. Eu acho que ele fez 5 coisas, ele vai fazer 9 coisas. É que o problema é que o Bolsonaro, quer dizer, um presidente, quando ele entra, ele tem que fazer as coisas de acordo com o tempo. O Bolsonaro não fez as coisas durante a pandemia. Ele não fez, não porque era ruim a pandemia. Porque, no começo da pandemia, ele usou o dinheiro público para investir em remédio cientificamente não comprovado. Ele estimulou as pessoas a não usarem máscara. Foi antivacina. Então não é uma questão que o Brasil tá uma merda, o Bolsonaro não foi tão bem assim por causa da pandemia. Não, é responsabilidade dele. Obviamente, a pandemia é culpada por várias coisas ruins acontecendo no mundo inteiro, claro, obviamente. Mas o Brasil estaria muito melhor se o Bolsonaro não fosse irresponsável. Ok? Mas finalizando bem esse assunto todo em geral, não é todo presidente que vai ser bom, nem 100% ruim, nem 100% bom. Sim, nem 50% às vezes. Eles claro. Nunca são excelentes, nunca são ótimos, nunca são 100% horríveis. Não considere a Dilma, eu não quero lembrar que ela tentou estocar vento. Tentou saudar a mandioca, né? Enfim. Mas, enfim, como você falou, eu não tenho muito bem uma opinião política pra dar muita pauta e estendimento a esse assunto. Eu prefiro ficar quieto e ver como que as coisas vão continuar daqui pra frente. E eu vou acabar aturando no final o que vai acontecer. Cara, infelizmente muita gente não quer mais saber de política. Ou pessoas que simplesmente não vêem sobre política, tanto por opção, tanto por não opção, entendeu? E acaba acontecendo que essas pessoas recebem muita desinformação. E acaba gerando mais problema pro nosso país, sabe? Sei. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ou não? Cara, um negócio que eu não me lembro se eu falei. Eu acho que eu falei um pouco. Acho que na verdade eu nem falei, que é sobre a questão da educação e dos trabalhadores aqui no Brasil, né? Que nossa educação é precária, sabe? Educação pública aqui no nosso Brasil, que
Não sei se você sabe, né? Se você que tá escutando e não sabe que não é todo mundo que consegue ter, que consegue pagar, né? R$ 800 por mês pra uma escola pra conseguir estudar, e acaba indo pra escola pública. E escola pública, cara, a maioria é um negócio triste de se ver. Mais uma coisa que eu generalizei. Aqui na cidade onde a gente mora, no caso, tem escola ruim, pública? Tem. Tem um exemplo, só que a gente não vai citar nomes nem nada, mas... Sim. Mas também tem escolas ótimas, boas aqui, públicas. Sim, claro. Mas as escolas públicas aqui no Brasil, grande parte, são muito precárias, são em condições... Não muito boas. Terríveis. Mas... E a gente precisa resolver, a gente precisa de mais investimento na educação pública. E a questão dos trabalhadores que eu queria falar é sobre que é importante a gente olhar, porque você que está me escutando, provavelmente você é desta classe, da classe trabalhadora, da classe operária, da classe explorada. Você muito provavelmente faz parte desse grupo, e é inevitável, né? Os trabalhadores são a maioria no mundo inteiro, e não é porque a gente tem que diferenciar isso, não é porque você tem uma empresa, qualquer empresa, que você já se distancia da classe trabalhadora. Porque tem uma diferença entre a burguesia e a pequena burguesia. A burguesia vive de um lucro, apenas um lucro, não de trabalho. Ela não vive de trabalho. A pequena burguesia, ela vive sim de lucro, mas também vive de trabalho, entende? A pequena burguesia também trabalha, e sendo muito mais próxima da classe trabalhadora do que da burguesia em si, sabe? Então, é importante fazer essa diferenciação pra gente começar a entender e se organizar como classe pra como é que fala? Resolver, né? E conseguir lutar contra essa opressão que sofremos. Uma coisa que você falou da burguesia e da pequena burguesia, só que você não falou da maior parte da população, classe média baixa. Classe média baixa, classe trabalhadora. Essa classe é a classe que deve se organizar para conquistar, para conquistar direitos e se emancipar como classe, entendeu? Então, você tem mais alguma coisa pra falar ou mais algum ponto? Cara, acho que é isso, né? Foi bom esse pequeno papo aqui sobre isso. Isso aqui, mas é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, ou escutou até aqui. Por favor, deixa o like, se inscreve. Eu ainda sou um canal pequeno, eu vou chamar mais pessoas e é isso. Tchau, fui. Manda tchau aí, tchau. Falou, rapaziada.